comentários lá na live. Você não conseguia assistir ou ouvir no culto de semana, a gente tem a live. Não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Diz assim, Juízes 11, versículo 1. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Togo. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté da terra de Togo. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te peço nessa noite, Pai, fala conosco através da tua palavra, inspira, abençoa, e que essa palavra se torne revelação para a nossa vida, que ela não venha, Pai, voltar vazia, mas que ela venha cumprir em nós que ela foi designada. Abençoa, fortalece e alimenta a fé do teu povo, Senhor. Ó Pai, abre o nosso entendimento, que ela venha encontrar repouso e venha frutificar para a glória do teu nome. Nesse momento eu repreendo todo espírito de distração, todo espírito de roubo e todo espírito, Pai, tenta, Pai, de alguma forma roubar a tua palavra, Senhor. Seja neutralizado e expulso e leva cada mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu saio do céu e te peço, bendito Espírito Santo, assume esse culto que eu dependo totalmente de ti. E apesar da minha limitação, Senhor, usa-me como canal de bênção para a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Você pode tomar assento. Eu quero falar de um personagem hoje muito interessante. O nome dele é Jefté. Quantos conhecem a história de Jefté? Quantos aqui? Vamos falar sobre ele todos. Eu me lembro que minha esposa nesse dia estava lendo o livro de Gênesis, não é isso? Contando a história de José. E ela disse que toda vez que ela ouve a história, ela lê a história de José, mesmo ela sabendo a história de José, ela chora. Quando chega ali, quando ele vai se apresentar para os seus irmãos, você não leu ainda, você está perdendo. E a palavra de Deus, ela é algo tão maravilhoso. Você estudando ela, não tem como você não se identificar com a história de certos personagens da Bíblia. E talvez você vai começar a ler e você vai perceber que está falando tudo a respeito da tua vida, do que você passou durante a sua história. A gente se identifica somente com os salmos, é algo muito forte. E hoje eu quero falar da história desse homem chamado Jefté. O seu nome significa libertado, pacífica bondade, boa paz e Deus abre. Esse é o seu significado do nome Jefté. O nome de seu pai se chamava Gileade, o mesmo nome da tribo que ele nasceu, Gileade, que ele fazia parte. Jefté, queridos, ele julgou a Israel
ele era juiz em Israel por 6 anos. E Jefté possuía uma filha única, a qual por um voto sem sabedoria o fez sacrificá-la diante do Senhor. Eu não quero falar sobre a filha dele nessa noite, quero falar da história dele. E algo interessante aqui na vida de Jefté é que Jefté era filho de uma prostituta, ok? Um filho bastardo concebido fora do casamento, e que foi rejeitado pelos seus irmãos e expulso da sua casa. Seus irmãos, quando cresceram, falaram: você não é digno de estar conosco. Expulsaram a Jefté. E ele foi se estabelecer numa terra chamada Terra de Tobi, numa terra, digamos, de pessoas com caráter duvidoso. E esse homem, nascido dentre umas tribos de Israel, filho de uma prostituta e um homem casado, ele é expulso, vai morar em Tobi, e ali Jefté, ele vai se unir a algumas pessoas. Jefté era um homem valoroso, Jefté, ele era um homem de fé, mas Jefté também carregava sobre a sua vida um estigma de uma história, da sua história, a sua história de vida. Você vai ver na Bíblia vários homens de Deus que carregaram marcos na sua história de vida, coisas que os marcaram. E é um marco, toda vez que nós nos lembramos dessas figuras bíblicas, automaticamente nós nos lembramos de algo que marcou a vida delas. Por exemplo, uma das marcas da vida de Jefté é uma coisa chamada rejeição. Rejeitado pela sua própria família, rejeitado e expulso de casa pelos seus próprios irmãos, abandonado pelo seu pai, como que um filho é colocado para fora de casa pelos seus próprios irmãos e o seu pai não lhe faz nada para defendê-lo. Então, Jefté, ele tinha na sua vida, além da marca da rejeição, ele tinha também uma outra marca chamada preconceito. As pessoas olhavam para ele, a família falava assim: a tua mãe não prestou, a tua mãe não prestava, uma adúltera, uma prostituta, e você não presta também. Você é um bastardo. Você foi concebido de um adultério entre o nosso pai e uma prostituta. Vamos dizer que Jefté, ele não tinha pedigree. Jefté não tinha selo de qualidade. Ele não tinha o reconhecimento de filho legítimo. Ou seja, ele era considerado como um vira-lata, uma vergonha para a família, uma mancha na vida do seu pai. Então, eles viram e falaram assim: expulsa esse sujeito, porque ele não tem direito na herança dos nossos pais. Eu quero falar para você aqui primeiro nessa noite. Existem pessoas que carregam também na sua alma o estigma de vira-lata, a marca da rejeição. Tem pai, mas nunca conheceu o pai. Tem pai, mas o pai abandonou, não liga, nunca procurou, só foi pai para conceber. Existem filhos que percebem que dentro de casa, assim como acontecia na vida de Jefté, existiam 2 pesos e 2 medidas. Existiam diferenças de tratamento dos pais entre os seus irmãos. Pessoas que foram geradas de um adultério, de um relacionamento extraconjugal. A gente vê várias histórias no meio do povo de Deus. Como, por exemplo, de Jacó e Esaú. Vocês se lembram da história de Jacó e Esaú? Jacó era o queridinho da mamãe. Esaú era o queridinho do papai. E o que mais me impacta na vida de
Jacó ele se submeteu a imitar a Esaú para ser aceito e abençoado pelo seu pai. Porque haviam 2 pesos, 2 medidas na sua casa, tratamentos diferentes. Querido Jefté, ele foi inserido naquela realidade de vida. E a gente não escolhe onde que a gente vai nascer. A gente não escolhe a história que a gente vai nascer. Então ele foi inserido naquela realidade de vida, mas Jefté nunca teve culpa disso. De ter nascido como nasceu. E eu quero falar, querido, esse homem viveu muita rejeição. E rejeição fere. Rejeição machuca. Rejeição, ela marca a nossa vida. Rejeição pode jogar também a nossa autoestima lá para baixo. Glórias ao nome do Senhor. A rejeição muitas vezes pode gerar dentro de nós revolta. Quantas pessoas revoltadas porque sente profundamente muita rejeição de familiares, de pais, de pessoas que estão ao seu redor. A ausência de um pai, a ausência de uma mãe, querido, faz falta, ainda que nós não queiramos admitir isso. Às vezes a gente viveu, né? A gente quer se fazer de pobres, né? Duro na queda, mas às vezes a ausência de um pai, de uma mãe faz falta na nossa vida, sim, ainda que a gente não queira admitir para as outras pessoas. Ninguém pode ser culpado pelo tipo de realidade familiar que nós fomos inseridos. Tá bom? Então a primeira lição que eu quero falar aqui para quem me ouve nessa noite, tanto aqui na igreja como na live: não tenha vergonha da tua história. Certa vez eu voltei aqui, eu li um livro sobre avivamentos, sobre as histórias das pessoas que Deus levantava, e Deus levantava muitas vezes aqueles que ninguém esperava que seria levantado. Monte, que foi um dos maiores evangelistas que o mundo já viu, era um alcoólatra. O avivalista ficou lá 1 mês pregando na cidade, não ganhou ninguém para Jesus. Ele falou: vou embora. Ele falou: prega mais uma noite. E aí foi, pregou naquela noite. E quando ele chamou para alguém aceitar Jesus, veio um homem só, bêbado, trêbado. E ele veio lá na frente, entregou sua vida a Jesus. Só que ele não sabia que aquele homem seria levantado como um dos maiores evangelistas que o mundo já viu. Um monte. E nesse livro eu vi uma história de uma mulher, uma história trágica. Essa mulher que me engravidou após ela ser estuprada, violentada sexualmente. E ela concebeu. Quando as pessoas souberam da história dela, que ela tinha sido violentada e ficou grávida, todo mundo começou a aconselhar ela: faz um aborto, tira essa criança. Você não precisa gerar essa criança. Afinal de contas, foi através de uma violência que essa criança foi concebida. E aí, quando ela, depois de ouvir muita gente, ela falou: vou tirar, vou abortar. O Espírito Santo falou para ela: não faça isso. Porque eu tenho um propósito para a vida dessa criança. Deus falou: através dessa criança, eu vou trazer muita alegria a essa terra. Glórias ao nome do Senhor. E essa mulher gerou esse filho, criou esse filho com todo amor. E Deus levantou ele como um grande evangelista. Ele ia para as minas de carvão e ele ia evangelizar. Ele ganhou milhares de pessoas para Jesus, mas foi concebido através do estupro, através de uma violência. Mas ele não tinha culpa da realidade que ele veio nessa terra, mas Deus tinha um propósito com a vida dele. E eu quero falar para você que me ouve aqui essa noite, eu não sei qual é a tua história, mas Deus pode transformar o mal em bênção, a tragédia em algo que venha glorificar o nome dele. Então a primeira lição que eu quero te dar nessa noite: não tenha vergonha da tua história. A segunda lição que eu quero trazer para os irmãos é: se você nasceu, querido, não importa como você chegou a esse mundo,
Se você nasceu, é porque Deus tem um propósito com a sua vida. Aleluia! Eu quero falar para você que está aqui nessa noite, talvez você já tenha ouvido, você é fruto do acaso, mas você não é fruto do acaso, você não é fruto de um deslize, você foi criado, gerado para um propósito. Aleluia! Alguns anos atrás eu vi um testemunho. O caminhão bateu no carro, o troço foi tão violento que todo mundo que participou ali do acidente, irmão, todo mundo morreu. Inclusive, uma mulher grávida, a mulher estava grávida, não sei se era 8 meses, estava próximo de ganhar. Na batida a coisa foi tão violenta que a barriga dela foi rasgada. E o bebê que estava ali dentro voou. E quando foram lá ver a situação do acidente, todo mundo morto, encontraram lá do lado, lá no meio do mato, ainda com um cordão umbilical, uma criança viva. Todo mundo morreu, mas aquela criança continuava viva. Eu quero te perguntar aqui, por que essa criança não morreu junto? Porque Deus tem um propósito. Por isso que ele não morreu. Mas ele nasceu através de um acidente trágico. Glórias ao Senhor. Se você nasceu, não importa como você chegou nesse mundo, querido. Importa que Deus tem um propósito contigo. Ok? Em terceiro lugar, Jefté, ele sofreu um preconceito, mas essas coisas não impediram de que ele mostrasse o seu valor. Eu muitas vezes ouvi muita coisa, irmãos. Muitas vezes muita gente botaram a minha vida para baixo. Mas meu íntimo falava assim, mas eu vou mostrar para todo mundo que eu não sou isso que eu falo de mim, que me rotulam. Quando eu comecei a trabalhar na UES, uma senhora me falou assim, quando você sai de lá já vão ver quem é você. Me chamava de vagabundo, me chamava de tudo. Eu falei, eu vou te honrar, Senhor, aqui nesse lugar. E todo mundo vai ver que essas palavras aí, vai tudo cair por terra. Então Jefté, ele sofreu com preconceito, principalmente seus familiares, mas isso não impediu que ele mostrasse o seu valor. Eu quero te perguntar, será que você carrega na sua alma alguma marca? Algum rótulo? Algum estigma sobre a sua vida? Porque toda vez que se fala de Sansão, do que nós lembramos? Da sua grande força, não é isso? Toda vez que nós falamos de Davi, querendo ou não, a gente se lembra que Davi, ele é um matador de gigantes. Toda vez que também se olha para alguns personagens bíblicos, sempre nós vamos associar alguma coisa a ele. Quando se fala de Abraão, nós lembramos do sacrifício de Isaac, que Abraão é o pai da fé. Quando nós falamos de Jó, nós lembramos da sua perseverança em meio ao sofrimento. Alguém que permaneceu firme na sua fé, suportando situações terríveis. Mas quando nós olhamos para a biografia da vida de Jefté, o que salta aos olhos? Qual é o estigma que está sobre a vida desse homem chamado Jefté? Não é que ele fosse um homem valente, nem um guerreiro valoroso, nem um homem de fé, um líder vencedor. O estigma que ele carregava sobre a sua vida é que ele era o filho de uma prostituta. Eu quero trazer para pessoas aqui nessa noite outra lição. A tua história de vida não define quem você é. O que nos define são as nossas escolhas. O que nos define é o nosso caráter. O que nos define são os nossos valores, as nossas atitudes.
Se preocupe com o que Deus pensa a teu respeito e não com aqueles que querem te julgar sem ao menor te conhecer, ao menos te conhecer na vida. Glórias ao nome do Senhor. E eu quero trazer uma lição. Jefté, ele foi julgado pela sua origem e não pelo seu caráter. Jefté era filho de uma prostituta, e em Tobi homens levianos se uniram a ele, mas Jefté, querido, ele não era fruto do meio, né? Não é porque morou no meio de um monte de ladrão que vai virar ladrão também. Não é porque nasceu, às vezes, num prostíbulo que você vai se tornar uma prostituta. Jefté não é fruto do meio. Glórias ao nome do Senhor. Jefté também, querido, influenciava, mas nunca se deixava influenciar. Ele influenciou aqueles homens que se apegaram a ele. E apesar do meio de onde ele tinha sido inserido, ele manteve a sua integridade. Glórias ao Senhor. Jefté, querido, não se encaixava no dito popular que diz filho de peixe. Filho de peixe? Peixinho não é. Glórias ao nome do Senhor. Quantos aqui se lembram do Fernandinho Beiramar? Ladrão, assassino, traficante. Ele tem um filho, querido. Mas o filho do Fernandinho Beiramar não se tornou traficante, assassino, ladrão. O filho dele se tornou um respeitado advogado. Será que o meu pai, meus familiares fizeram escolhas que eu vou fazer as mesmas escolhas, vou pelo mesmo caminho? Eu quero falar para você que me ouve aqui essa noite. Deus não olha para as nossas origens, se nós nascemos de um ladrão, de uma prostituta, se nós nascemos de um adultério, ou de uma pessoa alcoólatra, ou de um abuso sexual. Deus não olha para nada disso. O que Deus enxerga em nós é o nosso caráter. Glórias ao nome do Senhor. Não deixe ninguém te rotular. Você é escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. E outra lição que eu quero trazer para você aqui nessa noite. Jefté, ele foi tratado com desprezo por ter uma desvantagem. Ele foi desprezado. Ele era filho de uma prostituta. Ele foi desprezado porque ele nasceu de um adultério. E muitos de nós somos desprezados, desvalorizados, rotulados, porque nascemos com alguma desvantagem. E coitado, nasceu pobre. E não vai ser nada na vida porque não tem estudo. Né? Às vezes a pessoa, ele é filho daquele beberrão alcoólatra. As pessoas gostam de rotular as outras. E Jefté teve que lidar com o olhar do preconceito dos outros. Mas eu quero falar para você que me ouve aqui nessa noite. Onde você nasceu não define quem você é. A tua parentela não define quem você é. O grau de escolaridade que você tem não define quem você é. A tua conta bancária, ou o carro, ou a casa que você tem, ou o lugar onde você mora não define quem você é. Jefté foi julgado com desprezo por ter uma desvantagem na arena da vida. Glórias ao nome do Senhor. Mas Jefté nunca ficou se vitimizando. Coitadinho de mim. Eu não sirvo para nada mesmo. Ele nunca se inseriu nessa perspectiva de ser um coitadinho, um injustiçado. Ele era uma pessoa que lutava e corria atrás dos seus sonhos. E o que impressiona na biografia, na vida de Jefté, é que Deus se agradou dele.
Glórias ao nome do Senhor. Outra lição que eu aprendo com Jefté, que eu quero passar para os irmãos. Eu aprendo com Jefté que nós não podemos julgar as pessoas prematuramente. Glórias ao nome do Senhor. Né? Dizem que a primeira impressão é errada. A primeira impressão que fica, começa a dar perto da pessoa. Às vezes você tem uma impressão de uma pessoa. Eu me lembro, né? Que o pessoal achava que a Cida era meio assim. Era meio mentira. Era meio assado. Mas começou a passar, aí começou a andar perto e ficar apaixonado. Né? Que você vê que não é nada daquilo. Eu tinha o ex-marido da minha tia, ele me odiava. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito reservada, eu não fico na casa dos outros. Eu só vou quando me chamam. Eu gosto de viver também a minha vida. Né? Aí tinha uma raiva de mim, que era crente, um monte de coisa. Quando ele parou um dia para conversar comigo, e sentou, eu comecei a listar sobre a vida dele, ele falou, caramba, eu tinha uma visão totalmente equivocada. E ali ele se reconciliou comigo. Porque, querido, em nome de Jesus, que a gente não pode julgar as pessoas prematuramente. Albert Einstein, que criou a teoria da relatividade, o homem que foi um dos que inventaram a bomba atômica, um homem inteligentíssimo, ele foi julgado prematuramente pelo seu professor chamado de burro, Albert Einstein. Jesus, ele foi julgado prematuramente por aqueles que moravam na mesma cidade que ele, julgado como um enganador. E quem diria que um homem chamado Bolsonaro, um deputado de baixo clero, ralezinho considerado ogro, fosse se tornar o presidente da República? Você já percebeu na Bíblia que Deus tinha um plano todo especial para aqueles que estavam esquecidos, desprezados e rejeitados? Eu quero perguntar para os irmãos, onde estava Davi? Quando Samuel foi lá na casa ungiu como rei, ele estava esquecido pelos céus, querido, cuidando de ovelha, querido, mas ele foi feito rei. José, querido, estava esquecido lá dentro de uma masmorra, mas no tempo de Deus, querido, Deus se lembrou dele. Ele foi vendido pelos seus irmãos, rejeitado, mas ele foi levantado como governador. Ana, quanto tempo Ana parecia que estava esquecida aí no orar, pedindo um filho. Mas diz a palavra do Senhor que Deus se lembrou de Ana e usou a Ana para gerar o Samuel. Glórias ao nome do Senhor. Jefté, querido, não se limitou, não se vitimizou por ter nascido de uma prostituta. Jefté, querido, não se deixou levar por aquilo que as pessoas o rotulavam. E Jefté não permitiu que as circunstâncias contrárias da vida fossem fatores determinantes para o seu futuro. Ele nasceu em desvantagem, sim, mas ele correu atrás, Deus o ajudou e ele prosperou, querido. Na lição de Jefté, querido, Jefté aproveitou as oportunidades que Deus lhe deu de crescer. Certa vez, o irmão da cerâmica já estava trabalhando numa empresa há 12 anos. E quando a gente trabalhava, igual estava trabalhando no colégio, já fazia de tudo. Conhecia como funcionava dentro e fora. Sabia tudo. E esse homem já está trabalhando na empresa há 12 anos. O camarada já tinha chamado ele para dar para ele uma promoção para ele ser chefe. O salário ia dobrar ou triplicar. Aí ele veio falar comigo: "Ah, pastor, eu estou com medo. Eu estou com medo porque se eu assumir esse cargo vai ser muito mais responsabilidade." Eu falei: "Querida, quando você quer trabalhar lá? Há tantos anos, você sabe como fazer o serviço?" "Ah, já sei de cabo a rabo, sei tudo." Eu falei:
outra, se você já está preparado, querido, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Porque estava com medo de crescer. Eu quero falar para você, não tenha medo de crescer. Não tenha medo das oportunidades que Deus te der. Não assuma essa mentalidade de vira-lata. Em nome de Jesus. Eu quero falar para você, você é capaz. Jefté foi expulso de casa. Jefté foi rejeitado pelos seus irmãos. Jefté foi abandonado pelo seu pai. Mas ele não ficou se vitimizando, nem baixou a cabeça para ninguém. E interessante, e Deus o honrou de uma forma extraordinária. Glórias ao nome do Senhor. Porque quando Deus quer, ninguém pode impedir a obra dele na nossa vida, querido. Ele era um homem rejeitado pelos homens, sim, mas escolhido por Deus. Ele foi humilhado pelos homens, sim, mas exaltado por Deus. Olha o que diz no versículo 6. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura, não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Porque pois vindes agora, a mim agora, quando estáis em aperto? Respondeu os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti, vem pois conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornares a levar para combater os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Glórias ao Senhor. E ele foi levantado como cabeça. Ele estava esquecido pelos homens, sim, lá em Tobi, mas ele foi lembrado por Deus. Excluído pelos homens, sentiu expulsado aí da casa, mas ele foi trazido e ele foi colocado por Deus em um lugar de destaque, o cabeça da sua tribo, do seu povo. Jefté tinha um pai terreno omisso, mas no céu Jefté tinha um pai amoroso que estava cuidando dele. Glórias ao nome do Senhor. Por que eu falo isso? Porque Deus foi capaz de criar um ambiente favorável para que Jefté fosse bem sucedido. E a palavra de Deus diz que os amonitas guerreiam contra Israel. E Deus usa Jefté para dar um grande livramento a Israel, dando também uma grande lição àquele povo. Qual é a lição que Deus dá através de Jefté? Ninguém pode ser desprezado pela sua origem. Deus criou um ambiente favorável para exaltar a Jefté. E eu quero declarar sobre a vida de pessoas aqui nessa noite, que Deus irá criar situações para mostrar para todo mundo o que Ele já sabe muito bem a teu respeito, o teu valor. Em nome de Jesus, eu queria que vocês colocassem em pé nessa noite. Glórias ao nome do Senhor. Se coloque de pé, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei se você se identifica com essa história desse homem, mas muita coisa que esse homem passou, eu passei também na minha vida. Glórias ao Senhor. Mas as lições que eu tenho para você nessa noite, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Não tenha vergonha da tua história. Se você nasceu, independente da realidade que você nasceu, é porque Deus tem um propósito com a tua vida. E ainda que pessoas tentem te rotular, e ainda que pessoas tentem te desqualificar, eu quero falar para você que me ouve nessa noite: Deus, Ele conhece o teu valor.
você tenha sido inserido num ambiente desfavorável. Eu quero falar para você, poxa, eu nasci pobre, eu tive muita dificuldade, eu tive muito estudo, eu fui rejeitado, não tive pai, cresci sem mãe, fui abusado. Creia que Deus é poderoso para te sustentar e para te capacitar a ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa vitoriosa nessa vida, em nome de Jesus. Jefté tinha tudo contrário para ele ser um fracasso, mas ele era um projeto de Deus nessa terra. Em vez de ele ser um fracasso, Deus tornou ele um sucesso. O colocou como cabeça e não como cauda. O exaltou no meio da sua parentela. O exaltou no mesmo lugar que ele tinha sido humilhado. E Deus quer fazer isso na tua vida também. As tuas origens não definem quem você é. Glórias ao nome do Senhor. O que Deus conhece a teu respeito define o que você é. E o Senhor fala para você: você é valente, você é guerreiro, você é alguém valoroso, você não é fruto do acaso, você foi gerado com um propósito, o propósito de ser uma bênção. E eu quero declarar sobre a tua vida que você também é amado por Deus. Aqui essa noite. Aleluia. Aleluia. E Deus mandou a história daquele homem. Entrega a tua vida também no teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala.